entrei no Ministério Público em 1984. Para ser mais precisa, em maio de 84, porque tiveram 2 concursos naquele ano. Eu nasci em São Paulo e, como meu pai era promotor de justiça, eu morei em algumas cidades do interior. A carreira naquela época era uma carreira longa até chegar em São Paulo. Então eu tenho memórias ainda criança nessas cidades e de trabalhos assim contados pelo meu pai com crianças em que já havia trabalhos com crianças abandonadas e que viravam guardinhas de auxílio, de trânsito, para motivar, como se fosse um grupo de escoteiros e coisas similares. Eu iniciei como estagiária do Ministério Público durante quase 2 anos. Trabalhei com grandes figuras que integraram o Ministério Público e gostaria de destacar figuras de mulheres que me inspiraram no ingresso à instituição. Uma delas foi Luzia Galvão, que na época era promotora do júri e quando eu fui estagiária. E a outra é Isabela Magalhães, que era da área civil e com quem eu também trabalhei e que as duas depois ingressaram no Tribunal de Justiça como as primeiras desembargadoras do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim, eu tinha uma referência muito forte, que era a minha avó paterna. Ela, inclusive, agora na pandemia, me recordei muito dela, porque ela foi pioneira no trabalho de vacinação. Ela foi educadora sanitária no começo do século passado e chegou a chefe das educadoras sanitárias. E ela era minha ídola, porque ela foi uma mulher muito forte, que sempre incentivou a mim e a minha irmã a estudarmos e trabalharmos, porque ela ficou viúva, grávida do meu pai, e como ela era muito estudiosa, ela conseguiu dar aula na época e ao mesmo tempo fez esse concurso para educadora sanitária e tinha uma vaga em São Paulo e ela conseguiu essa vaga que ela queria ficar em São Paulo e conseguiu criar meu pai. E aí ela sempre dizia isso, como era a importância da mulher trabalhar, ser independente. Então essa foi uma ídola minha, uma grande inspiração mesmo. Eu não sei se eu não posso falar do Ministério Público sem falar do meu pai, Manuel Otaviano Junqueira Filho. Eu testemunhei a minha vida inteira o amor que ele tinha pela instituição. Acho que a importância para ele era vital, tanto quanto a família. Não tinha um dia da vida dele, principalmente quando ele estava afastado da instituição por saúde, que ele não me perguntasse do Ministério Público e das questões que estavam sendo discutidas na instituição, quais eram as preocupações da instituição, as lutas institucionais diárias. Então, é impossível falar de Ministério Público sem falar dele. Acho que é um ídolo eterno. Coincidentemente, no Ministério Público, o Dr. Canosa,
Dr. Hermínio Marques Porto, Dr. Cláudio Alvarenga, meus professores, meus mestres eternos, que de alguma forma também me motivaram a vir para a instituição, porque a convivência com eles, as conversas, as aulas, os exemplos que esses professores, que eram promotores de justiça, transmitiam, me motivou a ingressar na carreira. Eu via que a carreira tinha, pelo menos naquela época, e acho que agora isso retornou, você tinha uma vivência muito grande nas comarcas do interior. E eu pensava, será que eu estou disposta para fazer esse trabalho no interior? E eu comecei a fazer os estágios e vivenciar melhor a carreira, até que essas experiências nas promotorias da capital me deram certeza de que eu queria ir para o interior para servir a população, para atender a população, porque isso era as gerações que me formaram sempre sempre destacaram essa nossa função de servir a sociedade. E eu queria ter certeza que eu estava predisposta a seguir essa vocação. Então, eu só me decidi quando eu tive certeza que eu iria servir por inteiro, iria por interior, para onde fosse designada. Poucas mulheres entravam na carreira, nessas carreiras jurídicas. No meu concurso eram 50 vagas, passaram 46, somente 8 mulheres. Depois, já dentro da instituição, sempre os ambientes, as promotorias, o relacionamento com a magistratura, era um ambiente muito masculino. Mas eu acho que a gente sempre ocupa os lugares com o trabalho. O respeito é sempre com o trabalho. Então, eu não sei se por sorte ou por cautela, eu sempre consegui ter um ótimo relacionamento. Não me lembro de ter sofrido nenhum tipo de preconceito, mas havia sempre um receio, assim, de algum embate, né? Mas eu nunca tive. Acho que tive num júri, mas por parte de um advogado. Mas aí faz parte, porque o júri também tem sempre uma provocação natural nas discussões, e sempre é um desafio enfrentar, né? Eu inicialmente, como substituta, eu era da região lá de Taubaté. Então eu fui para o Vale do Paraíba, umas férias forenses, então cobria Taubaté, São Luís do Paraitinga, Campos do Jordão. Foi um período curto de um mês em que eu fiquei nessa região. Depois, a minha primeira comarca foi Queluz, que eu não pude assumir porque na época o quadro do Ministério Público, 1/3 estava vago, e então a gente não tinha que ir para onde era necessário, então nem sempre era onde as primeiras você não assumia, poucos colegas tiveram que assumir a comarca inicial, que hoje em dia é inicial. E depois eu fui também auxiliar de São José dos Campos, também não assumi, porque precisaram que eu trabalhasse em outras comarcas mais pesadas ou que tinha mais demanda. Eu fui para Ubatuba,
que era muito complicada na época, tinha muito trabalhos, júri, tudo ao mesmo tempo. E em terceira entrância, que agora é entrância final, eu fui para Itanhaém, e que foi um lugar que eu fiquei um pouco mais de tempo. E que foi uma experiência ótima, porque realmente aí eu fiquei e vivenciei essa experiência do promotor ficar mais tempo na comarca, mas ainda assim não foi tanto tempo, porque a carreira na minha época andava muito rápido por conta dessas vagas no quadro da instituição. Eu também trabalhei em Guarulhos um período menor, que era a Grande São Paulo, mas eu tinha feito essa remoção para Guarulhos por uma questão pessoal, mas eu preferia ficar na comarca do que passar pela essa questão de trânsito, transporte. Mesmo ficando em casa, eu preferia não ficar no trânsito da Grande São Paulo. E depois eu vim para a capital, trabalhei muito tempo na curadoria de ausentes incapazes, que foi uma experiência, um aprendizado enorme na área civil para mim. E tive muitos contatos com muitos colegas muito experientes e que agregou muito na minha carreira, essa troca de experiência. E depois eu fiquei um período no consumidor, no centro de apoio, e um período curto na promotoria. E depois eu fui para a promotoria criminal do Fórum de Pinheiros, que eu fiquei um bom tempo, que também foi muito bom. Eu gosto muito da área criminal. E acabei indo para a procuradoria, onde eu já estou há uns 20 anos, mais ou menos. Um período longo. Eu me lembro do primeiro júri, que foi... havia uma expectativa muito grande, né, que é uma experiência diferente. Chegou no dia, acabou não se realizando. E depois eu fui acabar fazendo o meu primeiro júri em Ubatuba. E foi um desafio enorme, mas gratificante. E no dia a dia, meu dia a dia, os crimes mais difíceis são do crime organizado aqui em São Paulo. E, infelizmente, só aumenta, os casos só têm aumentado. E a criminalidade está mais sofisticada, cada vez mais. O caso mais marcante, recente, que eu participei, foi no Conselho Superior do Ministério Público, em que entendemos, o Conselho por maioria, pela não realização de um acordo num caso de improbidade envolvendo uma dessas empreiteiras. Então foi muito difícil, mas me senti muito gratificada pela decisão final do Conselho. Ser promotor de justiça é defender a sociedade em todas as áreas, defender a sociedade na área criminal, na verdade, defender a vítima, defender a área ambiental, é defender o consumidor, é defender a criança, o adolescente. Todas as nossas áreas são motivantes. Todos os dias nós nos sentimos incentivados a trabalhar. E eu falo isso depois de 38 anos de trabalho.
a cada processo, a cada situação, mesmo quando nós em trabalhos de colegiados como órgão especial e Conselho Superior do Ministério Público, essa prestação de serviço à sociedade é que nos motiva. Só siga essa carreira se tiver realmente vocação. Eu costumava ouvir que o Ministério Público é um sacerdócio. Então, eu acho que a escolha não pode ser só uma escolha material, mas eu acho que tem que ter vocação. O Ministério Público está caminhando todo o tempo para tentar se aperfeiçoar em todos os sentidos de atuação, de eficiência e de estrutura. A questão de estrutura, nós levamos muito tempo para conseguir alguma coisa. E é necessária para trabalhar, a gente precisa de estrutura. Mas a gente vê que a cada mandato da Procuradoria-Geral, a cada grupo que se renova, sempre há um aperfeiçoamento, a busca é constante. Eu sonho um país menos desigual, um país menos corrupto, um país que possa respeitar o cidadão em todos os seus direitos, que possa garantir educação para esse povo, saúde. É inconcebível que o dinheiro público seja gasto com corrupção. O Brasil tem todos os recursos para atender o cidadão nos seus direitos mais básicos, que é saúde e educação. E não consegue porque o dinheiro público é desviado. O Brasil tem esses recursos naturais que são destruídos diariamente. Não se concebe o Brasil do jeito que está. Nós temos que cuidar desse nosso país. Projetos sociais, projetos ambientais, projetos econômicos sérios. Nós temos os melhores profissionais nas universidades. Nós temos que ser um país mais sério. Nós temos que atender a nossa população. Eu cresci ouvindo que o Brasil ia ser o país do futuro. É muito triste você ver o que está acontecendo com o país. Perfume de Mulher. Esse filme, a sensibilidade do personagem e o drama que ele vive, ao mesmo tempo ele é cego e ele consegue perceber tanta coisa, e o drama pessoal dele me impactou muito. Uma música Tempo, do Caetano Veloso, porque fala da vida, da passagem do tempo. Eu acho uma poesia, a música maravilhosa. Não desistam do combate. Lute sempre pelo cidadão, acima de tudo.